Buscar uma vida leve não é sobre fazer tudo certo, nem sobre transformar a rotina de um dia para o outro. A informação mais importante que você precisa guardar desde já é esta: a leveza nasce quando você aprende a equilibrar o que faz com o que sente, respeitando seus limites físicos, emocionais e mentais. Quando esse equilíbrio não existe, a vida pesa. Quando ele começa a ser construído, mesmo aos poucos, algo dentro de você já começa a respirar melhor. Muita gente acredita que para viver com mais leveza é preciso mudar tudo de uma vez: a alimentação, o corpo, o trabalho, os relacionamentos, a casa, a rotina inteira. Esse pensamento, apesar de bem intencionado, costuma gerar exatamente o efeito contrário. Em vez de aliviar, ele sobrecarrega. A verdadeira mudança acontece quando você entende que consistência é mais importante do que intensidade, e que pequenas escolhas repetidas todos os dias têm mais força do que grandes decisões que não se sustentam. Antes de continuar, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite esse momento para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar levando mensagens como essa para mais pessoas, e você ainda passa a receber conteúdos novos sempre que um vídeo é publicado. Uma vida leve começa quando você passa a olhar para sua rotina como um todo, e não apenas para um aspecto isolado. Trabalho, corpo, alimentação, descanso e emoções não vivem separados. Eles conversam entre si o tempo todo. Quando uma dessas áreas está sobrecarregada, as outras sentem. Por isso, pensar de forma integrada é essencial. Não se trata de perfeição, mas de ajustes possíveis, reais, que cabem dentro da vida que você tem hoje. O trabalho, por exemplo, é uma das maiores fontes de peso emocional e mental. Não apenas pelo excesso de tarefas, mas pela dificuldade de colocar limites. Quando o trabalho invade todos os horários, quando não há pausas, quando a mente não descansa nem fora do expediente, o corpo começa a dar sinais claros: cansaço constante, irritação, dificuldade para dormir, dores musculares, ansiedade. Criar limites não é um luxo, é uma necessidade. Definir o horário para começar e terminar o dia de trabalho é um ato de cuidado consigo mesmo. Respeitar esses horários, sempre que possível, é um passo importante para recuperar a sensação de controle da própria vida. Além disso, o corpo humano não foi feito para funcionar em modo automático o tempo inteiro. Pausas não são perda de tempo, são manutenção. Pequenas interrupções ao longo do dia, para levantar, alongar, caminhar alguns minutos ou simplesmente respirar com mais consciência, aliviam a tensão acumulada e ajudam a mente a se reorganizar. Quando você se permite parar um pouco, você volta melhor, mais focado e mais inteiro. Outro ponto essencial para a leveza é aprender a lidar com tarefas sem se sobrecarregar. Nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo, nem tudo é urgente, nem tudo precisa ser perfeito. Quando você aprende a priorizar, a dividir tarefas em partes menores e a aceitar que fazer o possível já é suficiente, a vida começa a pesar menos. A sensação de estar sempre devendo algo vai, aos poucos, dando lugar a uma sensação de presença. Mas não existe vida leve se o corpo não se move. Movimento não é castigo, nem obrigação estética. Movimento é liberação. O corpo guarda tensões emocionais, preocupações e silêncios não ditos. Quando você se movimenta, mesmo de forma simples, algo dentro de você também se solta. Não é necessário passar horas em uma academia. Caminhar, dançar em casa, alongar-se ao acordar ou antes de dormir já são formas poderosas de cuidar de si. O mais importante é encontrar algo que seja prazeroso, porque o prazer é o que sustenta a constância. Da mesma forma, a alimentação influencia diretamente a sensação de peso ou leveza. Comer não deveria ser um campo de culpa, mas de cuidado. Alimentos muito industrializados, excesso de açúcar, gordura e sódio tendem a gerar inflamação, cansaço e sensação de peso físico e mental. Já uma alimentação mais simples, com alimentos naturais, água em quantidade adequada e refeições feitas com mais atenção, contribui para mais disposição e clareza. Não se trata de seguir dietas rígidas, mas de aprender a escolher melhor na maior parte do tempo, sem punições quando sair do planejado. No centro de tudo isso está a autocompaixão. Haverá dias em que você não vai conseguir se exercitar, em que vai comer algo fora do que planejou ou em que vai se sentir mais cansado emocionalmente. Isso não é fracasso, é humanidade. A leveza não vem de se cobrar mais, mas de aprender a recomeçar quantas vezes forem necessárias, sem se atacar por isso. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe nos comentários o que hoje mais pesa na sua vida. Compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido, e também fortalece essa troca que estamos construindo aqui. Quando falamos em vida leve,
É impossível não tocar em um ponto que muitas vezes é ignorado: o excesso que carregamos sem perceber. Não apenas excesso de tarefas, mas excesso de informações, de objetos, de expectativas, de responsabilidades que nem sempre são nossas. Esse acúmulo silencioso vai ocupando espaço interno e externo, até que a vida começa a parecer apertada demais, sufocante, pesada. A leveza surge quando você começa a fazer escolhas conscientes sobre o que fica e o que precisa ir. Muita gente sente que está sempre cansada, mesmo dormindo, mesmo tentando se alimentar melhor, mesmo fazendo algum tipo de atividade física. Em muitos casos, esse cansaço não vem do corpo, mas da mente e das emoções. Pensamentos repetitivos, preocupações constantes, tentativas de controlar tudo e todos, medo de desagradar, dificuldade de dizer não. Tudo isso consome energia. E energia emocional também pesa. Por isso, uma vida mais leve exige um novo tipo de comportamento interno. Significa aprender a observar seus próprios limites e respeitá-los. Significa entender que você não precisa resolver tudo, nem carregar os problemas do mundo nas costas. Há coisas que você pode ajudar, outras que você precisa apenas aceitar, e algumas que você precisa, honestamente, soltar. Quando você insiste em segurar o que não depende de você, o peso se instala. Esse processo de soltar começa de dentro para fora. Começa quando você se permite questionar crenças antigas, como a ideia de que descansar é preguiça, de que dizer não é egoísmo, ou de que você precisa estar sempre disponível para todo mundo. Essas crenças, muitas vezes aprendidas ao longo da vida, criam uma rotina de autoexigência constante que drena a alegria de viver. A leveza aparece quando você substitui cobrança por cuidado, rigidez por flexibilidade, pressa por presença. O corpo responde rapidamente quando a mente começa a aliviar. O sono melhora, a respiração fica mais profunda, o apetite se regula, a disposição aparece de forma mais natural. É por isso que alimentação e exercício funcionam melhor quando vêm acompanhados de um olhar mais gentil para si mesmo. Não adianta comer bem e se tratar mal por dentro. Não adianta se movimentar fisicamente e permanecer preso emocionalmente. Falando em movimento, vale reforçar que ele não precisa seguir padrões impostos. Cada corpo tem sua história, seu ritmo, suas limitações e suas possibilidades. A comparação é uma das maiores inimigas da leveza. Quando você se compara, você se afasta de si. Quando você se respeita, você se aproxima. O exercício deve ser um aliado do bem-estar, não mais uma fonte de cobrança. O corpo agradece quando o movimento é feito com consciência, regularidade e prazer. Na alimentação, a leveza também está ligada à relação que você constrói com a comida. Comer com atenção, percebendo sabores, texturas e sinais de saciedade, transforma completamente a experiência. Comer com pressa, distraído ou carregado de culpa gera desconforto, mesmo quando o alimento é saudável. Leveza não é apenas o que você come, mas como você come e como se sente enquanto come. Outro aspecto fundamental é o ambiente ao seu redor. Espaços muito cheios, desorganizados ou carregados de objetos que já não têm utilidade tendem a refletir e intensificar o caos interno. Começar a se desfazer de algumas coisas, pouco a pouco, é um exercício poderoso de desapego. Uma gaveta, um armário, uma bolsa. Cada objeto liberado representa uma escolha consciente por mais espaço, mais ar, mais clareza. Não se trata de jogar tudo fora, mas de manter por perto apenas o que faz sentido para a fase de vida que você está vivendo agora. Esse processo de desapego material muitas vezes desperta emoções, lembranças, histórias, vínculos. E isso é natural. A leveza não exige frieza, mas discernimento. Você pode honrar o passado sem viver preso a ele. Guardar memórias no coração, sem precisar manter tudo nas mãos. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Viver de forma mais leve é um caminho contínuo, feito de ajustes diários. Não existe ponto final, nem fórmula pronta. Existe escuta, escolha e repetição. Cada vez que você escolhe se respeitar um pouco mais, a vida responde com um pouco mais de leveza. Se esse conteúdo está te ajudando, compartilhe este vídeo com alguém que anda se sentindo sobrecarregado. E aproveite para deixar nos comentários o que você sente que precisa soltar neste momento da sua vida. Sua participação faz toda a diferença por aqui. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que não é o mundo que está pesado demais, mas sim tudo o que ela vem carregando sem perceber. Nesse ponto, surge uma consciência importante. Não dá para viver com leveza sem rever comportamentos, hábitos emocionais e a forma como você se coloca diante da vida. A leveza não depende apenas do que acontece fora, mas principalmente de como você reage ao que acontece.
Muitas pessoas passam anos funcionando no modo automático. Acordam, cumprem obrigações, resolvem problemas, atendem expectativas e vão empurrando os próprios sentimentos para depois. Só que esse depois quase nunca chega. O resultado é uma vida cheia de tarefas, mas vazia de presença. Para que a leveza exista, é preciso desacelerar internamente, mesmo quando o mundo externo continua rápido. Desacelerar não significa abandonar responsabilidades, mas aprender a fazer as coisas com mais consciência. Significa respirar antes de responder, ouvir antes de reagir, sentir antes de decidir. Quando você se permite viver o momento presente com mais atenção, a ansiedade diminui, porque a mente deixa de correr o tempo todo para o futuro. E quando a ansiedade diminui, a vida automaticamente fica mais leve. Outro aspecto fundamental nesse processo é aprender a lidar com expectativas, especialmente as que você coloca sobre si mesmo. Muitas vezes, o peso não vem do que os outros exigem, mas do que você acredita que precisa ser, fazer ou dar conta. A cobrança interna constante cria um estado de tensão permanente. A leveza aparece quando você começa a aceitar que não precisa ser perfeito, nem forte o tempo todo, nem resolver tudo sozinho. A forma como você se comunica também influencia diretamente o peso da vida. Guardar tudo para si, engolir sentimentos, evitar conversas difíceis por medo de conflito gera um acúmulo emocional silencioso. Com o tempo, esse acúmulo se transforma em irritação, tristeza ou cansaço extremo. Aprender a se expressar com respeito e honestidade é um ato de cuidado. Dizer o que sente, colocar limites, pedir ajuda quando necessário são formas claras de aliviar a carga emocional. Nesse ponto, muitas pessoas percebem que carregam mágoas antigas, culpas que já não fazem sentido, histórias que poderiam ter sido diferentes. Ficar preso ao passado é uma das formas mais pesadas de viver. Isso não significa apagar o que aconteceu, mas ressignificar. Entender que você fez o que podia com o que tinha naquele momento. Quando essa compreensão acontece, o peso começa a se dissolver. O cuidado com o corpo continua sendo um aliado importante nessa fase. O exercício físico, além de fortalecer músculos e articulações, ajuda a liberar emoções reprimidas. Uma caminhada ao ar livre, por exemplo, pode ser um momento de reflexão, de silêncio, de conexão consigo mesmo. O corpo em movimento ajuda a mente a se organizar e o coração a se acalmar. Muitas respostas aparecem quando você para de forçar e começa a ouvir. A alimentação, por sua vez, também reflete a forma como você se trata. Comer em excesso para compensar emoções, ou restringir demais como forma de controle, são sinais de desequilíbrio. A leveza surge quando você passa a se nutrir e não apenas a se alimentar. Escolher alimentos que sustentam sua energia, respeitar sua fome e sua saciedade, comer com atenção e gratidão são práticas simples que transformam a relação com o próprio corpo. Outro ponto essencial é o descanso. Vivemos em uma cultura que valoriza o cansaço como sinal de produtividade. Mas um corpo e uma mente exaustos não conseguem viver com leveza. Dormir bem, fazer pausas ao longo do dia, permitir-se momentos de silêncio e lazer não são privilégios, são necessidades. Quando você descansa, você se recompõe. E quando se recompõe, consegue lidar melhor com os desafios. A leveza também envolve escolhas conscientes sobre o que você consome emocionalmente. Excesso de notícias negativas, comparações constantes nas redes sociais, conversas carregadas de reclamação drenam energia. Filtrar o que entra na sua mente é tão importante quanto escolher o que entra no seu prato. Quanto mais você protege seu espaço interno, mais leve a vida se torna. Se você está acompanhando até aqui, vale lembrar que muitas pessoas assistem aos vídeos, mas acabam esquecendo de se inscrever no canal. Aproveite para verificar agora se você já está inscrito. Se ainda não estiver, se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que continuam aprofundando esse tema tão importante. Deixe também nos comentários o que mais te impede hoje de viver com mais leveza. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, e essa troca fortalece muito nossa comunidade. À medida que você começa a aliviar a mente, cuidar melhor do corpo e rever hábitos emocionais, surge uma percepção muito importante. A leveza também depende das escolhas que você faz todos os dias, mesmo nas coisas mais simples. Não são apenas grandes decisões que moldam a vida, mas principalmente as pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. É nelas que a vida vai ficando mais pesada ou mais leve, quase sem que a gente perceba. Um dos maiores inimigos da leveza é o hábito de viver no excesso. Excesso de compromissos, de explicações, de expectativas, de objetos, de barulho. Quando tudo é demais, nada descansa. Por isso,
Aprender a simplificar é um gesto profundo de autocuidado. Simplificar a agenda, escolhendo melhor onde colocar sua energia. Simplificar relações, permanecendo onde há respeito e afastando-se, com maturidade, do que só gera desgaste. Simplificar pensamentos, deixando de ruminar situações que já não podem ser mudadas. O desapego material, quando feito com consciência, ajuda muito nesse processo. Não se trata apenas de organizar a casa, mas de organizar a mente. Cada coisa acumulada sem uso ocupa espaço físico e emocional. Muitas vezes guardamos objetos por medo, por apego ao passado ou por culpa. Quando você começa a se desfazer do que não usa, algo simbólico acontece. Você envia para si mesmo a mensagem de que confia no presente e no futuro. Isso traz uma sensação real de alívio. O mesmo vale para compromissos assumidos por obrigação. Quantas vezes você diz sim quando gostaria de dizer não? Quantas vezes se coloca em segundo plano para não decepcionar alguém? Esse comportamento, repetido ao longo dos anos, cria uma vida pesada, marcada por ressentimento e cansaço. A leveza surge quando você entende que respeitar seus limites não é egoísmo, é maturidade. Dizer não para o outro, muitas vezes, é dizer sim para si. Outro ponto essencial é aprender a conviver melhor com o silêncio. O silêncio assusta porque nos coloca em contato com nós mesmos. Mas é nele que a clareza aparece. Reservar pequenos momentos do dia para ficar em silêncio, sem celular, sem televisão, sem estímulos, ajuda a organizar pensamentos e emoções. No começo pode parecer estranho, mas com o tempo esse espaço se torna um refúgio de leveza. A forma como você reage aos problemas também faz muita diferença. Problemas sempre existirão, isso é parte da vida. O que muda é a postura diante deles. Quando você reage com desespero, antecipação e medo, o problema cresce. Quando você reage com presença, aceitação e ação possível, ele se torna mais manejável. A leveza não elimina dificuldades, mas muda a forma como você caminha através delas. Nesse processo, é importante desenvolver autocompaixão. Tratar-se com a mesma gentileza que você oferece a quem ama. Reconhecer limites, acolher falhas, respeitar o próprio ritmo. Pessoas muito duras consigo mesmas vivem em constante tensão interna. Pessoas que se acolhem conseguem atravessar fases difíceis com mais equilíbrio. A leveza floresce quando você para de lutar contra si e começa a caminhar ao seu lado. Também vale lembrar que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Conversar com profissionais, buscar orientação quando necessário, compartilhar o que sente com pessoas de confiança são atitudes que aliviam o peso emocional. Ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. Quando você divide, o peso diminui. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, aproveite para curtir o vídeo agora. Esse gesto simples ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão buscando uma vida mais leve. E escreva nos comentários, qual área da sua vida você sente que mais precisa simplificar neste momento. Depois de tudo o que foi dito, fica claro que uma vida leve não é um destino final, mas um caminho que se constrói dia após dia. Leveza não significa ausência de problemas, mas presença de consciência. É a capacidade de viver sem se sobrecarregar com aquilo que não pode ser controlado, de escolher com mais cuidado onde colocar sua energia e de se tratar com mais respeito ao longo do percurso. Quando você começa a integrar corpo, mente e emoções, a vida ganha outro ritmo. O trabalho deixa de ser apenas uma fonte de desgaste e passa a ocupar o espaço que realmente deve ocupar, sem invadir todos os momentos do dia. O movimento físico deixa de ser obrigação e se torna uma forma de cuidar de si. A alimentação deixa de ser culpa e passa a ser nutrição. O descanso deixa de ser luxo e se transforma em necessidade respeitada. Esses ajustes, embora simples, criam uma base sólida para uma vida mais equilibrada. A leveza também se manifesta na forma como você se relaciona consigo e com os outros. Quando você aprende a ouvir seus limites, a dizer não quando necessário e a se afastar do que machuca, a vida fica mais honesta. Relações mais leves são aquelas em que você não precisa se anular para pertencer. Quando há verdade, respeito e espaço, o peso diminui naturalmente. Outro aspecto essencial é aprender a viver mais no presente. Grande parte do sofrimento vem de dores do passado que já não podem ser mudadas ou de medos do futuro que ainda nem existem. Quando você traz sua atenção para o agora, percebe que muita coisa que parecia insuportável perde força. O presente, quando vivido com consciência, costuma ser mais simples do que a mente imagina. A gratidão também é uma ferramenta poderosa de leveza. Não uma gratidão forçada, mas a capacidade de reconhecer pequenas coisas boas no cotidiano. Um momento de silêncio, uma refeição simples, uma conversa sincera, um descanso merecido.
Quando você treina a olhar para o que sustenta, o peso diminui. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais habitável. Vale lembrar que cada pessoa tem seu tempo. Comparar sua caminhada com a de outras pessoas só cria ansiedade e frustração. O que importa é a direção, não a velocidade. Se hoje você consegue dar um pequeno passo em direção a uma vida mais leve, isso já é suficiente. Amanhã, outro passo. E assim, aos poucos, a mudança se consolida. Leveza também é aprender a confiar mais na vida. Confiar que você não precisa ter tudo sob controle para ficar bem. Confiar que você é capaz de lidar com o que vier, um dia de cada vez. Essa confiança traz calma, e a calma traz clareza. Com clareza, as escolhas se tornam mais simples. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem agora. E aproveite para deixar nos comentários o que você leva dessa reflexão e qual pequeno passo você pretende dar a partir de hoje para viver com mais leveza. Sua participação fortalece muito esse espaço e ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas.